Olá a todos, aqui o pastor Edmar da Casa de Oração Atos 12. Nós queremos hoje começar uma série de devocionais, uma série de estudos aqui sobre as 7 igrejas do livro do Apocalipse. Você sabia que tem pessoas que têm medo do livro do Apocalipse? Você sabia que tem pessoas que entram em pânico ao pensar nas catástrofes do Apocalipse? Mas você sabia que o Apocalipse não tem nada a ver com catástrofe, e muito menos é um livro de medo, mas é um livro de esperança? Fique comigo até o fim desse vídeo e saiba não somente o teor do Apocalipse, mas qual a mensagem das 7 igrejas da Ásia, de cada igreja para a sua vida e para a minha vida. Antes de mais nada, eu queria pedir que você dê o seu like nesse vídeo, que você compartilhe, que você comente. Ajude essas mensagens a chegar a mais pessoas, a palavra de Deus a chegar a mais pessoas. E é interessante que no início do livro do Apocalipse existe ali uma visão gloriosa de Jesus. E existe também Jesus pedindo para o apóstolo João escrever 7 cartas para 7 igrejas. Essas 7 igrejas do Apocalipse eram comunidades cristãs, eram comunidades reais que existiam ali, eram 7 cidades que ficavam na região da Ásia Menor. Então Jesus ele direciona algumas instruções, alguns elogios, algumas repreensões para essas igrejas. E é interessante que o Apocalipse ele é um livro de esperança. Por quê? Porque ali tem várias figuras de besta, figuras de falso profeta, de catástrofes, de terremotos, de crises. Mas Apocalipse mostra a falência do mundo pecaminoso, a falência do mundo em que esse sistema financeiro, esse sistema egoísta, esse sistema que tritura as pessoas, esse sistema que aprisiona pessoas, todo esse sistema vai ruir um dia e vai ser substituído pelo reino de Jesus Cristo, que virá glorioso, que virá em glória. Então o Apocalipse, para nós que somos de Jesus, é um livro de alegria e é um livro de esperança. E o que nós podemos aprender com essas cartas às 7 igrejas da Ásia? Eram 7 igrejas do século I, mas será que elas são tão diferentes da igreja de agora? Será que elas são tão diferentes da minha vida e da sua vida, do contexto em que nós estamos inseridos? Eu diria que não. Eu diria que aquelas cartas foram para 7 igrejas da Ásia Menor, mas elas estão para a minha vida e para a sua vida. São 7 cartas para você. E eu queria começar comentando sobre a carta à igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade maravilhosa, uma cidade portuária, um comércio maravilhoso, era uma cidade cheia de prosperidade financeira. Era uma cidade bonita, mas era uma cidade extremamente idólatra. Era uma cidade em que existiam muitos falsos mestres, falsos apóstolos. E foi uma cidade em que o apóstolo Paulo passou bastante tempo pastoreando. Inclusive Timóteo esteve em Éfeso e é possível que o apóstolo João também tenha exercido o ministério em Éfeso. Então foi uma cidade que teve muito investimento apostólico nela. E foi uma cidade que Jesus, na sua carta, louvou porque eles puseram à prova os falsos apóstolos, os falsos mestres. Eles então descartaram aqueles que vinham com ensinamentos que não condiziam com o evangelho. Pessoas que vinham pregando um evangelho de heresias. Ele falou que a igreja de Éfeso colocou à prova esses apóstolos que não eram apóstolos. Então era uma igreja muito bem alicerçada na palavra. Era uma igreja muito bem alicerçada na doutrina. Era uma igreja com muita maturidade na palavra. Mas, no Apocalipse 2:4, Jesus faz uma repreensão para aquela igreja. Ele diz assim: tenho, porém, contra você que abandonou o seu primeiro amor. E é interessante que quando Paulo escreve aos Efésios, isso cerca de 35 anos antes dessa carta de Apocalipse, Paulo louva o amor daquela igreja. Em Efésios 1:15, Paulo fala assim: tenho ouvido da fé que vocês têm no Senhor Jesus
e do amor para com todos os santos. Paulo elogiou a forma como aquela igreja amava as pessoas. Paulo teve ali o trabalho de pastorear e de direcionar, inclusive na carta aos Efésios, a respeito de relacionamentos de família, relacionamentos entre pais e filhos, marido e esposa, relacionamentos entre judeus e gentios. Paulo investiu bastante naquela igreja, no amor fraternal, e ele louvou aquela igreja, que aquela igreja sabia amar as pessoas. Mas 35 anos depois, Jesus faz essa repreensão: tenho, porém, contra você que você abandonou o seu primeiro amor. E eu vi algumas pregações, algumas palavras, algumas pessoas falarem a respeito do primeiro amor que Jesus diz que os efésios perderam. E confesso que muitas vezes até as teor das pregações são meio sentimentalistas. Muitas vezes atrela-se esse primeiro amor àquela paixão dos primeiros tempos de conversão. Quando eu me convertia, eu chorava na unção. Quando eu me convertia, eu pulava. Quando eu me converti, eu passava a noite inteira orando. E eu tinha uma paixão, e eu tinha um desejo de ir na igreja, e agora não tenho mais. Só que você parou para pensar que não é desse tipo de amor que Paulo, que Apocalipse está falando? Não é desse tipo de amor que Jesus cobrou aquela igreja? Talvez a gente reduziu esse conceito de primeiro amor para um amor sentimental. Quando Jesus pede para que a igreja exerça um amor sacrificial pelo seu irmão, se preocupando com o seu irmão, se ocupando da necessidade do seu irmão. E isso para nós hoje, igreja moderna, contemporânea, é de suma importância, porque nós, amados, nós nos ocupamos demais com o nosso próprio bem-estar. Nós vivemos uma sociedade que cultua o bem-estar e nós precisamos cuidar de nós, cuidar da nossa cabeça, das nossas emoções, mas parece que nós vivemos uma idolatria do bem-estar. Eu preciso estar bem, eu preciso não estar me incomodando, eu preciso não me estressar, eu preciso não ter estafa, eu preciso ter o meu lazer, eu preciso ter o meu divertimento, e tudo isso é muito bom. Isso é muito saudável, mas muitas vezes isso esconde um egoísmo de eu me preocupar só comigo. O amor é aquele que cuida das pessoas. Muitas vezes eu preciso sair à noite, abrir mão do meu conforto para ir socorrer outra pessoa, para ir consolar outra pessoa. Muitas vezes eu preciso pegar o meu carro e levar uma pessoa numa consulta médica, num hospital. Tudo isso me tira do conforto. A preocupação e o cuidado com os meus irmãos muitas vezes me tiram do meu conforto. Mas isso é a expressão do amor. Então, uma igreja que perdeu o primeiro amor é uma igreja que perdeu a importância de se preocupar com o outro. Talvez Éfeso era uma comunidade tão pujante e tão próspera que se ocupou da sua estrutura, da sua doutrina, dos seus eventos, e esqueceu das pessoas, esqueceu de priorizar as pessoas. O primeiro amor que Jesus cobrou é o amor pelo próximo, é o amor pelo irmão. O primeiro amor significa o meu irmão primeiro, porque eu amo a Cristo em primeiro lugar, e Cristo ama pessoas. Então, para eu amar Cristo em primeiro lugar, eu preciso amar o meu irmão. O primeiro amor é o meu irmão primeiro. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.